de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Senhores e senhoras, terça-feira, senhores, se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado para vocês. Se você está me vendo de noite, somos agora 36 mil almas que se afinam com um só sentido, um só ideal, a evolução espiritual e a conexão com todas as bênçãos do universo. Chega pertinho de mim, que minha mãezinha Iemanjá traga para você uma noite de sono esplendorosa, meus amados amigos e amigas. Então é o seguinte, você já deve ter se deparado com algum conhecido seu ou alguma família conhecida que passou por um momento de dor através do desencarnar de um ente querido de forma brutal, um acidente, um afogamento, um atentado, não é isso, senhores e senhoras? De certo que muitos espíritos escolhem as condições que vão viver nessa encarnação e também que irão fazer a passagem, tá? Mas nem todo caso é igual, não existe uma receita de bolo, tá, senhores e senhoras? Então, nessas horas as pessoas se perguntam: aonde está Deus nessa situação? Aonde está a espiritualidade, o mundo espiritual, tá? Então é o seguinte, entendam que você escolhe, muitas das vezes, a forma que você irá iniciar a sua viagem de volta para casa, para o nosso lar, tá? Mas também são condições que você tem de causa e efeito e livre-arbítrio também, que fazem você ter um desencarnar de uma forma muitas das vezes brutal, tá? Muitas das vezes não nos deparamos com a situação que, se há uma placa que diz que a velocidade de uma via é 110 km por hora e você, por sua conta e risco, acelera o seu veículo a 160, tá bom, jovem? 160, você está, por sua conta e risco, assumindo a condição de ser um suicida, porque um engenheiro de tráfego colocou lá os seus cálculos e seus conhecimentos. Logicamente, a ciência nessa hora é também levada pelo mundo espiritual, não é isso? E aí você, por sua conta e risco, acelerou seu carro lá e infelizmente seu pneu explodiu, estourou. Não foi um acidente, foi um suicídio, tá? Muitos não se deparam com essa situação dessa forma tão coerente que é. Então, senhores e senhoras, entendam que, muitas das vezes, a situação do desencarnar de alguém pode ser assim, ó: eu escolho purgar através de uma doença, um câncer. Eu escolho fazer a passagem através do desligar de um botão, que é um infarto. Ou eu também posso escolher, através do livre-arbítrio, do meu poder de escolha, viver uma vida comendo gordura, não praticando esporte, uma vida sedentária que simboliza em uma coisa só a ingratidão ao nosso Criador por nos dar ou nos emprestar esse invólucro que se chama corpo físico para abrigar a energia de nossa alma, tá, senhores e senhoras? Então o esporte é importantíssimo, os atos pensados são importantes, os sentimentos, as emoções também são importantíssimos numa situação que é vida, ao longo da vida e o momento do desencarnar, tá? Então entendam o seguinte, senhores e senhoras, não existe a culpa de Deus em nada em nossa vida com relação ao negativo, tá? Deus nessa hora, o universo, os céus, os outros planos, o mundo espiritual, numa verdade, funciona como um verdadeiro espelho, como eu sempre vos passo no canal, a situação de ação e reação e também a proteção, o caminho, como um pai que segura o seu filho em silêncio, o universo vai agindo e em silêncio Deus vai agindo em nosso viver. Então entendam o seguinte, nós estamos no ano de 2023, tá? Eu avisei os senhores na passagem do ano que muitos são os mal entendidos, com pessoas que não têm a situação de se equilibrar espiritualmente ou de manter a vibração positiva, tá? Então, principalmente você que tem orixás aí considerados de guerra, orixás guerreiros, orixás quentes,
como Ogum, Yansan, Xangô, tá? Mantenham o maior poder que um ser humano que tem sabedoria tem em seu coração, tá? Mantenham o silêncio, idealizem, pensem, entrem numa grandiosa viagem agora com esse que vos fala. Um cirurgião, ele opera em silêncio, ele só capta os recursos. Um centro cirúrgico, muitas das vezes, ele está em silêncio e concentração total. Então, quem é você ou quem és tu para brigar, esbravejar e muitas das vezes magoar alguém porque você diz assim, ó, eu agi sem pensar. Então, senhores e senhoras, sempre dá para você respirar e pensar antes de falar algo que vai magoar alguém, tá? Então, senhores e senhoras, hoje é terça-feira, vibração de Pai Ogum, de Pai Tempo, segundo a minha cultura, não sei a sua, mas tudo que eu sei é que eu vos amo de paixão, porque somos agora 36 mil almas, é um prazer imensurável eu ter esse encontro com os senhores e passar a mensagem da espiritualidade para cada um que me assiste do outro lado da telinha, tá? Então é o seguinte, senhores e senhoras, a mensagem da espiritualidade é: não fiquem indignados com Deus quando você tem um colega, um conhecido, um parente que tem uma morte brutal, tá? Porque muitas das vezes ele escolheu ou foram os atos que levaram a isso, tá? E mantenha sempre o silêncio quando você passar por uma situação adversa na sua vida, principalmente quando você diz respeito à situação dessas relações interpessoais, amizade, colega de trabalho, irmão de santo, para quem é de culto afro-brasileiro, tá bom? Então, senhores e senhoras, uma excelente terça-feira a todos. Fé em Deus acima de tudo e no universo, pois o universo nos traz boa sorte, tá? No sábado que se passou, eu fiz um exercício com as pessoas que fazem meditação, tá? No terreiro, que é um trabalho que fazemos à parte do culto. Eu disse às pessoas, durante a meditação, que repetissem este mantra, que é: eu sou um homem de sorte, eu sou uma mulher de sorte, eu tenho muita sorte. Então, em qualquer situação adversa, se você mantiver esta palavra, este mantra, esta vibração, você está lançando para o astral a sorte. E a sorte, e o sentimento da sorte, o sentimento de ter a realização de todos os seus sonhos, começam a cocriar no mundo paralelo a este, no mundo da energia, tá? Começa a cocriar a verdadeira sorte, as oportunidades ao seu viver. Tá bom, senhores e senhoras? Então, respondendo à última pergunta de um amado seguidor aí, Pai de Santo, me perguntou na quinta-feira, e até falei na minha instrução religiosa do sábado no terreiro com os filhos de santo, tá? Pai de Santo, como eu posso ver Deus? Como eu posso provar que Deus existe se eu não o vejo? Então eu expliquei aos filhos de santo e explico agora para você, meu amigo, o seguinte: você enxerga o ar que você respira? Ou você apenas sente ele alimentando o seu corpo físico e espiritual? Então, eu não posso provar para você que o ar existe, mas eu posso colocar em você a certeza que o Criador, que nosso bom Deus, existe, o nosso Pai maior, a consciência universal, o próprio universo, tá? Então você não precisa ver Deus para acreditar nele. Você precisa sentir Deus para acreditar nele e saber que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita no interior de todos os filhos de Deus. Tá bom, senhores e senhoras? Fiquem com Deus até amanhã. Que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, uma excelente terça-feira a todos. Até amanhã.